Os preços de memória RAM estão numa escalada nunca vista antes e vocês não vão acreditar, pessoal. Vocês têm uma chance para descobrir de quem é a culpa. Isso mesmo, é culpa do mercado de inteligência artificial, da sanha de comprar esses componentes para montar os data centers. Esse esquema é o que eu vou explicar para vocês hoje, mas eu já adianto que nunca teve um esquema tão fácil da gente explicar, mas tem bastante notícia para ler, bastante coisa para a gente falar, algumas conclusões para a gente tirar no final, né? Então, nós somos o canal Tecnologia e Classe, nós falamos sobre tecnologia e política, política da classe trabalhadora, por isso que é tecnologia e classe, tá, pessoal? Entenderam? Então, né, o roteiro tá ali embaixo, as maneiras de apoiar estão no comentário fixado, na descrição, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Então vamos falar hoje sobre essa escalada dos preços de memória RAM, porém não apenas de memória RAM, ok? Nós temos também uma crise aí sendo gestada em vários outros setores, vários outros componentes eletrônicos, vários outros tipos de produtos que dependem. Eu vou trazer algumas notícias e elas vão ir pintando cada um dos aspectos disso e depois a gente vai fazer um resumo de tudo no final, beleza? Trouxe essa aqui da newsletter do Felipe Deschamps, que inclusive comentou no vídeo ali que eu tava jogando o jogo dele, né, ele achou engraçado, tamo junto Deschamps, valeu, né, por fazer essa newsletter aí com o seu viés perfeitamente neutro, que eu adoro ler aqui pra gente fazer as críticas no canal. Olha só, essa notícia de algumas semanas atrás, tá, porque isso já tá acontecendo desde outubro, mais ou menos. Kits de memória RAM DDR5 estão custando mais que um PlayStation 5. Algumas lojas nos Estados Unidos estão vendendo kits de 64 GB por $600, valor que supera em $200 um PS5 digital e um Xbox Series S no país. Entre julho e agosto, um kit similar custava apenas $139. Então, né, parênteses meu aqui, vocês viram, foi de $140 para $600 em alguns meses. Acredita-se que isso seja resultado da crescente demanda da indústria de IA por DRAM. Em paralelo, fabricantes de PCs estariam adquirindo grandes volumes de memória, o que pode agravar a escassez desses componentes até 2027. A fonte deles aqui era o TechSpot, eu trouxe outros sites, tá? E daí eu vou deixar essas notícias aqui no roteiro, vocês já sabem como é que funciona lá em teclas.soberana.tv e no comentário fixado tem o roteiro, as referências, os vídeos, e eu tirei uns trechinhos aqui que são importantes pra gente ler, tá? Então essa aqui do canal Tech, que é preço da memória RAM dispara e Team Group alerta que o pior ainda está por vir. Team Group é uma das empresas que faz as memórias, tá? Então, não faz os componentes, eles fazem o produto para o consumidor final e eles avisaram que a situação tá ruim. Vou tirar uns trechinhos aqui do artigo para ler para vocês. A situação do mercado de memória RAM acaba de passar de preocupante para crítica, com um alerta duro vindo diretamente de quem está na linha de frente da produção do hardware. O gerente-geral da Team Group, Jerry Chen, afirmou agora que a crise de preços apenas começou e que o cenário deve piorar drasticamente no início de 2026, se estendendo por todo o ano. A realidade atual já assusta. Segundo o executivo, os preços de contratos de chips DRAM e NAND dobraram em apenas um mês. Para se ter uma ideia do impacto, um chip de 16 GB DDR5, que custava cerca de $6,84 no final de setembro, saltou para uma média de $27,20 em 1º de dezembro, preços para os fabricantes. Aí um trechinho que estava lá no final. A normalização não é esperada antes de 2027 ou 2028, principalmente porque novas fábricas demoram pelo menos 3 anos para ficarem prontas. Não seria exagero dizer que a melhor hora para investir em memória RAM e SSD é agora, mesmo com os primeiros aumentos já acontecendo, porque a partir de 2026, segundo as estimativas, teremos que pagar consideravelmente mais. E daí eu tô vendo isso, tá, pessoal? Os canais que são fissurados em comprar hardware, estão sempre olhando esse tipo de coisa, eu já tô vendo o pessoal ali tentando fazer as apostas, né, de quando é que é melhor comprar RAM e provavelmente é agora, porque a tendência é que o preço vá aumentar cada vez mais. Vamos para a próxima notícia, que é um aspecto um pouco diferente, ó. Aqui do MSN Notícia, vendas de placas-mãe despencam até 50% com alta no preço das memórias RAM. Tirei uns trechinhos aqui do início do artigo. As vendas de placa-mãe sofreram uma queda drástica em até 50% nos últimos 2 meses, segundo relatórios da mídia chinesa. Os principais fabricantes como MSI, Gigabyte e Asus registraram declínio significativo em seus números comparados ao mesmo período do ano anterior, conforme apurou o site especializado HKEPC. A principal causa dessa retração de vendas de placas-mãe está diretamente ligada ao aumento de preço de memória RAM, que começou a ser observado em outubro. Esse cenário vem afastando consumidores interessados em fazer upgrades em seus computadores, justamente em um período que tradicionalmente registra alto volume de vendas no setor. O impacto não se limita apenas às placas-mãe, analistas preveem que as vendas de processadores também serão prejudicadas em breve, criando um efeito dominó no mercado de hardware.
Curiosamente, os periféricos para jogos como mouse, controles, além de monitores, não sofreram redução semelhante nas vendas. Não sei se é curioso, mas enfim, vocês estão entendendo o que eles estão dizendo. Quem monta PC está achando muito caro montar PC, e numa época em que geralmente o pessoal ia pegar a sua graninha ali de final de ano, é uma época onde tem mais tempo, eles iam, né, encomendar os componentes e começar a montar eles em casa. As vendas estão muito reduzidas dos outros componentes que, mesmo que não seja, né, memória RAM, o processador, a placa-mãe não está dependendo diretamente deles, isso tem afetado o mercado deles. Isso é outro ponto. Vamos para o próximo. Agora essa próxima do site Tech Tudo. Micron encerra vendas de RAM e SSDs, preços vão subir, entenda os efeitos. Essa aqui tem um vídeo no final que eu vou referenciar, que é de um cabeludo lá do site Gamers Nexus, né, do canal Gamers Nexus. Nós já falamos dele aqui porque ele já tinha feito um negócio sobre como as placas de vídeo tecnicamente proibidas da NVIDIA estavam chegando na China, estavam chegando por Taiwan, Hong Kong, esse tipo de coisa. É um canal bem legal que fala sobre hardware, e ele tá falando sobre essa situação da Micron especificamente, mas eu vou ler aqui do artigo o que tá rolando, tá? A Micron Technology, ou Micron, sei lá, anunciou que deixará de produzir SSDs e módulos RAM voltados para o consumidor final. A medida encerra quase 3 décadas de atuação da marca Crucial, conhecida entre entusiastas de PC e gamers. A decisão foi motivada pela explosão da demanda em data centers de inteligência artificial, que exigem volumes massivos de memória de alta performance para treinar e operar modelos avançados. Com isso, a empresa redireciona sua capacidade produtiva para atender clientes estratégicos como gigantes da nuvem e empresas de IA. O movimento da companhia cria um vácuo no mercado de consumo, além de provocar um possível aumento nos preços de produtos relacionados à categoria. A empresa justificou que a pressão por chips de alta capacidade tornou insustentável manter linhas voltadas ao varejo. E o último ponto aqui, eu trouxe desse site que é um site de notícias sobre economia e tecnologia da Índia, que eu sempre falo para vocês. Naquele meu aplicativo de seguir as notícias, eu botei alguns sites de Hong Kong, que são em inglês, alguns sites da Índia que são em inglês, e geralmente as matérias elas vão ser repetidas dos outros sites, mas é legal pegar porque eles têm uma perspectiva um pouco diferente, sabe? Então, esse é um site da Índia que eu sigo, e esse artigo é: a sanha pela IA, né, a busca pelo desenvolvimento da IA está gestando uma nova crise global de cadeia de suprimentos. E daí eu tirei alguns trechinhos aqui para vocês entenderem os efeitos que isso está tendo no resto do mundo, tá? Logo no início ele diz assim: lojas de eletrônicos japonesas começaram a limitar a quantidade de discos rígidos que os clientes podem comprar. Fabricantes chineses de smartphone estão alertando para aumentos de preços. Gigantes da tecnologia, incluindo Microsoft, Google e ByteDance, estão se esforçando para garantir o fornecimento de fabricantes de chips de memória como Micron, Samsung Electronics e SK Hynix, de acordo com 3 pessoas familiarizadas com as discussões. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente desses outros fabricantes de componente de memória, mas é mais pro final do artigo tem esse outro trechinho que eu achei interessante, que ó, Francis Wong, diretor de marketing da Realme India, disse a Reuters que os aumentos acentuados nos custos de memória são sem precedentes desde o surgimento dos smartphones e podem forçar a empresa a aumentar os preços dos aparelhos em 20 a 30% até junho, eu imagino junho de 2026, né? Alguns fabricantes podem economizar em câmeras, outros em processadores e outros em baterias, disse ele. Mas o custo de armazenamento é algo que todos os fabricantes devem absorver completamente, não há como transferi-lo. Então, depois de ler todas essas notícias, né, um resumo da situação que está acontecendo em uma pequena análise. O mercado de DRAM, que é esse tipo de memória que esses grandes fabricantes aí produzem, é altamente concentrado. A gente tem Samsung e SK Hynix, cada uma com aproximadamente 35% do mercado. A Micron tem 25% do mercado, que é essa que parou de vender a linha para consumidor final, está focando apenas em vender para data centers e para outras empresas, tá? O resto está na mão de outras pessoas. Também existe um outro tipo de memória, que é a memória NAND, que é usada para fazer outro tipo de coisa, e daí a distribuição das empresas é um pouco diferente, né? Mas, para o que eu estou tentando explicar, essas aqui são as 3 maiores, tá? Uma coisa que é interessante é que, como tem muito poucas empresas, e principalmente agora com essa demanda que está rolando, existe meio que um cartel soft entre essas empresas para manter os preços desses componentes sempre muito altos. E eu só uso o termo soft, né, um cartel soca-fofo, apenas porque não é ilegal. Tem denúncias de que eles estariam combinando os preços, tem acontecido situações assim desde muito tempo. Mas como eles estão ali, né, na área cinza e tal, nenhum governo foi atrás deles para regulamentar e tal, não é tecnicamente um cartel, mas é um cartel, se é que vocês me entendem. Como vocês podem ver por essas notícias, o boom da IA
pela aquisição de cada vez mais componentes, construção de data centers, contratos com muita grana adiantada e para vários anos na frente, que está rolando agora, está fazendo com que o preço de tudo isso não só ele seja combinado, que nem eu disse, porque já tem essa situação de quase monopólio entre apenas algumas empresas, como ele esteja subindo muito, e isso está afetando todos os outros tipos de produto que dependam desses componentes. Então, tem as memórias RAM, tem os SSD, né, que são os discos de estado sólido, temos laptops, temos celulares, temos todos os tipos de produto de consumidor final que precisariam estar usando esses componentes que vão estar sendo afetados por essa subida de preço. Outra coisa que se fala é que a perspectiva de aumentar a oferta para essa demanda muito grande para esses componentes, ela vai ser demorada também porque a construção dessas fábricas demora, é uma coisa muito complexa. Então nós vamos conviver nos próximos anos com essa demanda desajustada para pouca oferta. Enfim, a não ser que alguma coisa mude muito seriamente, sei lá, nós vamos falar nos próximos dias sobre o novo DeepSeek que foi lançado e que de novo tá dando um pau nos modelos dos Estados Unidos. Talvez isso mudasse alguma coisa, mas sinceramente, pessoal, é wishful thinking, né? É eu querendo que uma coisa boa aconteça, é eu querendo a destruição do mercado de IA, quando na realidade a gente não tem muito essa perspectiva, tá? Então não vou dar nenhuma esperança aqui para vocês, infelizmente. Outro aspecto, os custos no mercado de componentes de memória, que a gente está vendo aqui, eles estão ensejando uma crise no mercado de componentes de hardware para o consumidor final. E daí no vídeo do Gamers Nexus, que eu vou recomendar para vocês lá no final, ele fala um negócio que, assim, é um pouco bobinho, tá? Sinceramente, eu acho... Eu acho até quase ofensivo, sendo uma pessoa que cresceu no Brasil durante a minha vida inteira e o acesso a hardware era tão difícil, mas ele fala, né, estamos vivendo o fim da democratização ao acesso de hardware. Mas, de certa forma, ele tá certo porque a gente teve um período aí de uns últimos 10 anos, tirando a pandemia, que também foi muito difícil acessar hardware, que a gente começou a ver chegar muitos componentes aqui por um preço legal, né, principalmente muito empurrado também pelo que a China vinha fazendo, mas ele fala que, tipo, isso aqui está ensejando uma situação que é o fim, né, do acesso facilitado a hardware, e ele também faz uma conexão interessante, que é, para essas empresas também é 2 vezes bom, porque tu não vai comprar memórias diretamente dela como consumidor, mas tu vai consumir produtos de IA ou produtos de nuvem que estão dentro dos data centers, que eles estão com os contratos que eles estão valorizando. Então, ele está sinalizando uma mudança de foco da empresa de hardware. Ela prefere, né, vender com um contrato de vários anos já pago adiantado para fazer um data center, do que vender para a pessoa que está consumindo em casa e tal. Para eles dá na mesma, mas na realidade é um pouco melhor. É isso que ele fala nesse vídeo, é bem interessante o vídeo dele. E daí, né, aqui agora começa um pouquinho da análise. Como é bom, né, pessoal, viver as crises cíclicas do capitalismo, não é mesmo? Eu sei que esse assunto provavelmente vai chamar muita atenção no canal, porque o público aqui gosta de tecnologia, gosta de hardware, tá sempre ligado nessas questões, né? Gosta de jogar videogame. Esse é o perfil do canal, porém, né, eu acho que com o tempo a gente foi construindo um perfil de outras pessoas que não são da tecnologia, que se interessam por essas outras questões econômicas e sociais. Então, o paralelo que eu faço aqui é que mesmo que isso aqui seja muito midiático, a gente veja os gamers falando, a gente veja isso reverberando muito, a reflexão que eu deixo é: essa corrida desenfreada por recursos para desenvolver inteligência artificial, hoje, né, a gente está vendo ela destruir o mercado de componentes de hardware. Amanhã, e esse amanhã é literalmente, né, amanhã, daqui a alguns dias ou até agora mesmo, ele está destruindo o acesso à eletricidade e água barata para as pessoas. Já se fala nos Estados Unidos em uma crise do custo de vida que tem a ver com o aumento do preço da eletricidade, que tem a ver com a eletricidade que está sendo usada para alimentar esses data centers. Nós temos diversas outras crises sendo gestadas aí, que seja a crise de acesso à informação, as ambientais, que nem eu falei. Então, né, o papel aqui do canal é explicar esses esquemas, que nem eu disse. Esse esquema é o esquema mais fácil de todos. Foi só seguir, assim, uma notícia depois da outra, e a gente enxergou como a demanda das empresas por mais data centers, por vender mais produtos de IA, que é uma demanda especulativa, que provavelmente vai dar ruim um pouquinho mais para frente, tá gerando essa situação. Mas tem muitas outras crises, muitas outras coisas que estão acontecendo, e enfim, a gente tá falando sempre sobre isso no canal. Eu peço que vocês prestem atenção também, porque eu tô falando isso porque eu acho que esse público que vai ver esse vídeo talvez seja um público que não veria um vídeo sobre crise ecológica no capitalismo, sobre
como os LLMs estão destruindo o conhecimento livre, a internet, esse tipo de coisa, mas, enfim, fica o apelo para vocês prestarem atenção, porque eu vejo, né, isso, que a gente como trabalhador e os trabalhadores nos seus movimentos, nos seus partidos, e a gente como país, e daí depois, né, no nível maior, a gente como humanidade, a gente precisa tentar se organizar para superar essa maneira de produzir as coisas, para superar essa coisa que está sempre criando uma crise após a outra e que não deixa a gente desenvolver as nossas verdadeiras, né, faculdades como humano. A gente está aqui querendo ter comida para todo mundo, ter casa para todo mundo, mas nós somos obrigados a trabalhar para fazer um sistema de inteligência artificial que está alimentando crise após crise após crise e não está nos entregando o que a gente precisa de verdade, tá? Então fica aqui esse meu apelo para vocês, porque tá foda, né? Então busquem fazer a crítica do sistema, busquem se organizar, falem com as pessoas, saiam um pouco da frente dos seus assistentes de IA e vamos mudar o mundo, tá, pessoal? Esse aqui é o meu apelo. Vídeo recomendado do canal Gamers Nexus, muito bom. Mas, em resumo, é isso. Gostaria de acreditar que é mentira, que os preços da memória não vão explodir, mas ao que tudo indica, os preços de memória e outros componentes e produtos para o consumidor final vão explodir nos próximos anos. Então, se vocês estiverem pensando em comprar um pente aí, né, 16 GB, alguma coisa, talvez seja uma boa vocês pegarem, aproveitarem o Natal, né, pedirem de Natal aí pro Papai Noel um desses pentes, tá, pessoal? Queria ter melhores notícias, mas nós nos vemos na próxima. Falou!